Olá, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Matheus e hoje eu vou apresentar para vocês como que eu resolvi um problema aqui de extração de dados. Bom, primeira coisa eu queria mostrar que esse repositório, tá? Tudo do projeto está nesse repositório, sentenças GPT, Matheus Lenca barra sentenças GPT. E, bom, vou explicar primeiro um pouco do problema em si, né? E depois eu explicar o que que eu fiz. Qual que é o problema que eu estava enfrentando aqui? Eu estou fazendo uma disciplina, né, de métodos empíricos para inteligência artificial, e nessa disciplina a gente está lidando com o problema de analisar uma base de dados de sentenças judiciais. Então, aqui, por exemplo, tem nesse site, né, uma série de documentos. Se eu clicar aqui, abre um PDF, né, que tem uma sentença ali, um texto, né, descrevendo alguma condenação. Teve algum crime, algum juiz julgou isso e escreveu a condenação. Bom, mas como vocês podem ver, esses dados eles não são estruturados, eles são um texto. Então, é difícil você ter que ficar olhando manualmente porque tem um grande volume de dados. E também não dá para você simplesmente usar isso num programa, porque não está estruturado, não está num banco de dados, nem nada do tipo. Então, qual que foi a ideia? Utilizar LLMs para poder extrair esses dados. Foi aí que eu criei esse projeto. É, Bom, a primeira coisa que eu tenho para falar é qual LLM utilizar. Nesse projeto eu escolhi usar o Gemini porque o Gemini ele tem uma janela de contexto muito grande, então ele consegue receber muitos documentos, muito texto, e mesmo assim ter uma boa performance. Lembrar de detalhes do documento, extrair detalhes do documento, mesmo com, sei lá, livros inteiros, dependendo. Ele tem uma janela de contexto de mais de 1 milhão de tokens. Enquanto o GPT, ele tem uma janela menor, mas eu não lembro qual que é agora. Pelo menos no GPT-4, eu acho que era 128 mil tokens. E quando você utiliza LLMs locais, fica menor ainda, né? Mas bom, vamos lá. Primeiro que esse projeto, quando a gente abre aqui, ele é uma CLI, então ele é um programa de linha de comando que você pode fazer várias coisas. Você pode replicar, tá, esse experimento, essa extração de dados. Download Data, ele baixa lá todos os PDFs dos quatro sites contendo os dados. Os dados são de furto simples, furto qualificado, roubo simples e roubo majorado. São só desses tipos de crime. Você roda as LLMs para extrair as informações. Essas LLMs vão gerar dados em JSON. Você pode transformar em CSV e depois eu vou explicar um pouquinho mais que tem alguns outros comandos. Vamos para o primeiro comando aqui. Se você vir no Extract Data, ele é só um client em Python mesmo que faz o download lá da página, dos documentos da página, não tem nenhum segredo. Os documentos eles vêm para cá, ó, tem esse monte de PDF aqui. E aí a gente parte então agora para rodar as LLMs. Qual foi a minha estratégia? A primeira coisa que eu fiz foi eu criei chunks de PDF. Por quê? Se eu fizesse cada requisição separada, eu ia pagar muito da API do Gemini, porque cada requisição lá tem um consumo, tem uma quantidade de tokens que você usa e tem um custo associado. Como o Gemini tem uma janela de contexto muito grande, você pode mandar mais de um documento, porque eu sabia que as sentenças não eram livros, né? Então você pode mandar mais de um documento. E aí, beleza. Então eu fiz o quê? Eu separei em chunks, pedaços de 10 em 10 documentos. Então esse código aqui, ele basicamente faz isso. E aí ele roda o código ali para poder pegar a sentença e dar um delayzinho só para não estourar o limite da API ali. Bom, mas qual o prompt que eu rodei, né? Qual que é a ideia aqui? Eu usei algumas técnicas de engenharia de prompt para poder fazer essa extração funcionar melhor. A primeira coisa é, LLMs elas são melhores para dados em inglês e a gente está lidando aqui com dados em português. Então eu tive que deixar no código explícito que eu estava usando português, porque em alguns testes ela trocava para inglês do nada e não era isso que eu queria. Eu vou ler o prompt para ficar mais fácil. Bom,
O prompt é: você me ajudará a extrair dados de sentenças de juízes brasileiros. Este arquivo está em português. Falei que está em português para deixar mais claro ainda. A entrada será um conteúdo de vários arquivos dentro do delimitador. E aí, o que que eu fiz? Eu coloquei essas três hashtags aqui como delimitador. Porque uma das estratégias de engenharia de prompt é você usar um delimitador para separar o que que é instrução de sistema do que é o input do usuário. Como a gente vai dar como input só um documento direto, não fica tão claro onde está essa separação. Quando você coloca um delimitador e fala essa informação, a LLM entende melhor aonde está o input certinho, para não misturar com outras informações. Aí tá, expliquei. Cada arquivo contém uma sentença de um juiz e o delimitador, três dólares aqui, né? S-cifrão. O que acontece? Como tem mais de uma sentença em um PDF, em um documento de texto completo, eu coloquei um delimitador entre as sentenças, para ele ter certeza de quantas sentenças ele tem que ler. E ele não confundir o final de uma sentença com o início de outra, assim, né? Não achar que é a mesma coisa. Então, eu coloquei outro delimitador dentro do documento ainda. E aí, eu estou usando aqui uma outra estratégia, que é o chamada Chain of Thought, que é cadeia de pensamento, né? Basicamente, você dá uma série de instruções estruturadas, faz a LLM produzir também resultados melhores. Então, o que eu fiz é, leia PDF sem escrever nada, sendo, na verdade, eu não tenho certeza se esse sem escrever nada, ele de fato faz alguma diferença. Geralmente, é melhor você pedir para escrever, só que para deixar mais fácil de processar os dados no final, eu acabei deixando claro que eu não queria que ele escrevesse nada que não fosse o output final. Coloquei, responda somente em português, para ele lembrar de sempre escrever em português. Não faça perguntas e produza somente os dados necessários, porque, dependendo da situação, ela pode fazer alguma pergunta desnecessária ali no meio. Então, mas qual é essa sentença? Mas, espera aí, não entendi direito. É difícil, mas pode acontecer. Então, eu quis deixar claro também para ele não fazer pergunta, ele trabalhar com o que ele tiver. E no final produzir um array de um JSON que é um array, né, na verdade, de objetos ali, e tendo o seguinte formato. E aí eu coloquei o tipo do crime, o número do processo, sentença base, a sentença definitiva, qual a conclusão, se foi absolvido ou condenado, o nome do suspeito e o nome do juiz. As informações principais são as sentenças e a conclusão. Eu coloquei as outras para ficar mais fácil, caso você queira conferir o documento, fica mais fácil de referenciar lá no documento original para você analisar, será que essa extração de informação está correta? Você pode fazer essa conferência. Ok. Então, isso aqui foi o prompt basicamente que rodou. Quando rodou esse prompt, ele gerou, se não me engano, tá aqui, ó, por exemplo. Aqui, ó. Ele gerou esses arquivos. Eu coloquei Markdown só para ficar. Porque o output geralmente é um texto, né? E, e nesse caso do Gemini, ele retorna um Markdown. E aí ele retorna aqui, né, entre as três classes e o JSON, o JSON mesmo em si, com os dados estruturados aqui de todos as sentenças certinhas que ele analisou. Aí basicamente o que eu fiz foi usar um script, que é esse script aqui, vamos ver qual que tá. É esse aqui, JSON to CSV, que ele vai basicamente ler o JSON, pegar os elementos e transformar num CSV. Aí ele vai ler tudo e transformar num CSV único, que é esse CSV aqui. Depois de fazer isso, eu basicamente transportei tudo para essa planilha, para ficar mais fácil de visualizar e de mexer aqui no Excel. Então, tem as colunas certinho aqui dos dados e os dados em si. Quando você copia o CSV e cola aqui, você pode usar essa função aqui, ó, text to columns do próprio Excel, que facilita bastante de você coloca o delimitador, né, do CSV e ele vai separar todos os dados em colunas certinho, em várias linhas e colunas. Então é bem legal essa funcionalidade do Excel, fica mais fácil de trabalhar. E eu fiz alguma limpeza dos dados. Primeiro que as categorias, às vezes ele imprimia coisa diferente, tipo, não só furto diretamente, mas alguma outra coisa. Então eu limpei para ficar tudo a mesma coisa, porque eu já sabia que os dados eram dessa forma, mas, tipo assim, na verdade, se eu estivesse analisando sentenças sem essa classificação prévia,
eu podia fazer de outra forma. Número do processo, tá. E aí, ok. Aí, se você vai receber, tem uma coluna nova aqui que é tempo preso, que não tinha essa coluna lá no CSV. Por quê? Essa coluna eu tive que fazer depois. Se você perceber nas sentenças, o output aqui, ele não é um número inteiro. Ele não é uma quantidade de dias, uma quantidade de anos. Ele não está diretamente. Ele ainda assim, a LLM extrai e escreve um texto. E aí, o que que eu fiz? A LLM não os modelos, né, de linguagem lá, eles não são bons assim para calcular, né? Então eu não, se você pedir assim, calcula para mim esse valor aqui, essa frase que está escrito em ano, meses e dias para dias, provavelmente vai dar errado. Eu fiz esse teste, inclusive, e vários dias deram errados. Então o que que eu fiz? Eu fiz ele transformar essas colunas aqui, esses dados em um novo CSV. Então eu criei outro código aqui, que ele faz o extract data. Não, não, desculpa. Eu acho que é esse calculate date. É, é o calculate date. Que ele basicamente ele pede a LLM novamente para calcular esse dado aqui como um CSV, em que eu tenho a quantidade de anos, ponto e vírgula, a quantidade de meses, ponto e vírgula, a quantidade de dias. Então ficou dado três dados numéricos separados por ponto e vírgula. Aí ele fez isso para tudo, extraiu certinho. E aí o que eu fiz foi basicamente ler como um código, criar um script para ler esse CSV, que aí é esse aqui, e fazer o cálculo, né? Tipo, um ano, 365 dias, um mês, 30 dias, mais a quantidade de dias. E aí no final ele me deu esse tempo calculado aqui. Alguns detalhes. Quando você tem muitos absolvidos junto, diretamente, ele imprimia errado. E, tipo assim, alguns dados também estão errados. Então, no final, você pode usar isso para adiantar o processo, mas tem que ter verificação manual. Então, ainda tem que ter uma verificação manual para você limpar esses dados e você ter certinho ali os valores efetivamente. Então, apesar das LLMs elas serem eficientes para você fazer essa extração de dados, não é garantido, não é determinístico. Bom, enfim, a partir disso, com base nesses dados, eu só fiz a proposta da atividade que era de fazer um gráfico, né? Eu produzi um histograma aqui, com esses dados, eu limpei os dados, tirei todos os absolvidos, porque não fazia sentido. E aí eu consigo até rodar aqui na CLI, esse comando que vai fazer essa produção desse gráfico. E aí eu consigo visualizar que esses dados eles convergem para uma distribuição normal. Então, em que cada um tem a sua própria média, né, e a sua variância. E tem um outro histograma que eu pedi também aqui, que fica mais fácil de visualizar todos no mesmo eixo. E aí, basicamente, você consegue extrair, com base em todos esses dados, informação de aonde está essa distribuição também, né? De qual a diferença entre os crimes, aonde está variando, quanto está variando e afins. Então, basicamente foi isso que eu fiz, essa foi a minha estratégia de utilização de LLMs. Não é a mesma qualidade do que extrair os dados manualmente, só que com esse script aqui, se você pegar qualquer base de dados com muitas sentenças, vai ser muito rápido para você extrair as informações. Então, tem essa facilidade no final. Bom, é isso. Muito obrigado e até a próxima.